Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. E daí que na década de 1980, um capitão do exército foi mandado para a reserva por estar insatisfeito com os seus vencimentos e planejava explodir umas bombas e agia de forma insubordinada aos superiores hierárquicos. E daí que, ao deixar a carreira militar, tenha se tornado político e em 28 anos na Câmara Federal não tenha aprovado um único projeto de sua autoria. E daí que, eleito presidente da República com um discurso de ódio contra a esquerda, as minorias, o movimento LGBTQ, a imprensa, ao Congresso Nacional e ao STF, e que agora, no exercício do mandato, mantenham o mesmo discurso diariamente. E daí que Bolsonaro tenha 9 militares entre seus 22 ministros. Até a Casa Civil tem um militar. E que na estrutura de segundo e terceiro escalões chegue a mais de 130 militares em postos-chave do governo. E daí que o desemprego que atingia 12 milhões de brasileiros em 1º de janeiro de 2019 tenha chegado, ao final de abril de 2020, a 17 milhões e meio. E daí que, desde o começo da pandemia do coronavírus no Brasil, há 2 meses, e com mais de 11 mil mortos, o presidente Bolsonaro tenha saído de Brasília somente para ir aos Estados Unidos e para a troca do comando militar no sul do Brasil. E daí que, alheio à dor e ao sofrimento do povo brasileiro, o presidente da República preferiu flanar de jet ski no Paranoá no sábado e ir à festa para saber o sexo do neto no domingo, enquanto os chefes dos outros poderes declaravam luta oficial de 3 dias pelas vítimas da Covid-19. E daí que a direita se dividiu entre Moro e Bolsonaro, entre a importância dos depoimentos dos delegados da PF e a exibição do vídeo da reunião ministerial, ou se foi a ação do MBL que fez o Bolsonaro recuar do churrasco no sábado. Enquanto a região norte e nordeste do país assiste seu sistema de saúde colapsar, acumulando mortos nos hospitais, UPAs, UBSs, ambulâncias, calçadas, funerárias e contêineres frigoríficos. E daí que nossos vizinhos fronteiriços nos vejam como perigo eminente pelo total descontrole da pandemia no território brasileiro. E daí? 70% vão se infectar mesmo. Não tem o que fazer. E daí? Sou Vanderlei Vieira, que incrédulo ouço pela TV Bolsonaro dizer que só vai sair em 1º de janeiro de 2027. Chamo os patrióticos e nada patéticos Cristiano Perobon e Juliano Chagas. E daí, Cris? Fala, Vande. Fala, Ju. Bem-vindo, Leonardo. Essa semana a gente completa 2 meses de quarentena, pelo menos, né, da data que eu vim para dentro de casa. E daí, né? Porque a gente não vê solução a curto prazo e uma escalada aí de mortes aí que quem não consegue se sensibilizar com isso tem um problema muito grande. Mas vamos lá, vamos debater e falar um pouco desse Brasil aí, como todas as segundas. E daí, Ju? E daí, né, cara? Olá para você, para o Cris, para os nossos ouvintes. Obrigado, Leonardo, aí pela participação. E daí que a gente continua fudido, né? Estamos aqui no isolamento social, assistindo esse roteiro grotesco, né? Chamado Brasil. Enfim, quando a gente acha que não tem o que piorar, a coisa piora, né, cara? Então, é quase uma surpresa diária, né? Mas vamos seguindo, vamos acompanhando e tentando fazer a nossa parte, né? Tá. E continuando o nosso giro pelo pandêmico Brasil, recebemos hoje de Santa Maria, mas ele está em Porto Alegre, né? No dia de hoje,
lá no Rio Grande do Sul, o jornalista Leonardo Piacentini Chagas. Olá, Leonardo, obrigado por nos atender e, por favor, fique à vontade para suas considerações iniciais aí. Gente, eu primeiro queria agradecer o convite de vocês, desejar aí uma boa noite para o Cris, para o Juliano e para você, Vanderlei. Sei que o pessoal pode estar ouvindo a qualquer horário esse programa, né? Mas a gente está gravando agora à noite, então uma boa noite para todo mundo aí. E realmente, eu acho que a descrição que foi feita não tem como ser mais precisa, né? O que a gente está vivendo hoje, acho que não tem nenhum paralelo na história recente. E a gente nunca poderia imaginar, né? Eu diria, e daí que a gente elegeu talvez o pior presidente que a gente poderia ter escolhido e acontecer uma pandemia nesse momento, né? Não tem um panorama pior do que esse, né? A gente está com a pior pessoa governando o país no momento que a gente precisava de uma pessoa ultra competente para estar dando conta de, pelo menos, tentar mitigar os efeitos dessa pandemia. O Leonardo, o Barão de Itararé, ele dizia o seguinte: nada é tão ruim que não possa piorar. Pois é. Né? Eleger o Bolsonaro não foi o suficiente. Leonardo, eu queria abrir a nossa conversa. Bom, primeiro, te dizendo que nós estamos fazendo esse paralelo com o Brasil, né? Então, buscando o que está acontecendo nos estados do Norte, do Nordeste, como nós já entrevistamos anteriormente, o Francisco Moura, de Fortaleza, e isso antes do lockdown, antes da coisa ficar muito mais feia, né? Foi há 3 semanas isso. Na semana passada, nós entrevistamos o Elisandro Bessa, que é vereador da cidade de Manaus, né? Que nos fez um relato assim chocante da situação do Amazonas como um todo, mas especialmente de Manaus, né? Onde concentra a grande parte do sistema médico, né? Do estado, que foi bastante chocante. E que é o estado hoje que conta com, acho, a ação mais devastadora do coronavírus, né? Onde o número de mortes está realmente sem controle, né? Pela Covid. E para fazer esse paralelo hoje, e lembrando que um país de dimensões continentais como o Brasil também está apresentando suas diferenças na crise, né? Nessa crise do coronavírus. Eu queria te perguntar o seguinte: você, na sua opinião, e o sentimento que se tem aí no Rio Grande do Sul, a região sul como um todo, ela aprendeu com a epidemia do H1N1 de 2009 e 2010, e por isso hoje ela mostra números menos devastadores, um nível de consciência melhor com relação ao isolamento social? Ou você acha que não tem essa relação? Olha, Vanderlei, para ser sincero para você, eu acho que eu não consigo estabelecer esse paralelo. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, apesar de esses números não serem nada confiáveis, mas estão falando que tem, acho que pouco mais de 2.500 casos, né? De fato, me parece que a situação aqui, eu não sei como é que está o restante do Brasil, tá? Mas eu sei que o Rio Grande do Sul aqui, então, ela está mais controlada. Não consigo fazer esse paralelo e dizer que as pessoas aprenderam com a pandemia, com o que aconteceu com o H1N1 anos atrás. O que eu posso dizer para você é que eu percebo que há na rua, ou pelo menos houve algumas semanas atrás, estava tudo bem vazio, as pessoas não estavam saindo para a rua de fato. Eu moro no centro da cidade, lá em Santa Maria,
e eu conseguia perceber claramente que não tinha movimento na rua, né? Tava tudo fechado, então eu acho que nesse sentido, até um certo ponto, foi respeitado o distanciamento, as medidas de isolamento social. Por outro lado, com a medida que as semanas foram passando, a coisa foi afrouxando, e hoje a gente já vê mais gente rodando na rua, tá? Eu saí hoje de Santa Maria e vim para aqui para Porto Alegre, né? E a gente também percebeu aqui em Porto Alegre também assim, por uma segunda-feira a cidade está bastante vazia. Por outro lado, mais na região central, você começa a perceber que tem pessoas nos pontos de ônibus, e elas estão circulando. E essas pessoas em geral, que você vê que estão em pontos de ônibus e tudo mais, é o pessoal que está trabalhando, né? É o pessoal que depende do transporte público. Enfim, eu acho que assim, para dar um panorama geral da situação hoje aqui, o que eu vejo é isso, né? Depois, mais para frente, a gente pode falar também um pouquinho das medidas que o governo tomou hoje aqui no Rio Grande do Sul, que eles fizeram uma divisão aí do estado por bandeiras, enfim. Mas eu, assim, dando uma visão geral, o que eu acho, não consigo dizer para você o porquê que a situação aqui não está uma calamidade, tá? Se a gente for comparar, por exemplo, com São Paulo, né, a gente sabe que São Paulo tem um fluxo de pessoas enorme, as pessoas vivem normalmente mais, estão mais aglomeradas, né, estão mais juntas. E também é um estado que geograficamente ele está numa posição que as pessoas estão o tempo todo passando por ali. O Rio Grande do Sul tem uma questão de isolamento geográfico também, né? Mas também, se a gente for para pensar em relação ao Amazonas, eles também estão mais isolados, né? Então eu não consigo, de fato, descobrir ou ter uma pista do porquê que a coisa aqui não está tão... Mas eu acho que nessas primeiras semanas houve um respeito bastante grande pelo isolamento social. E talvez isso tenha sido determinante. Tá. Antes de eu chamar o Juliano, eu só queria fazer uma observação de uma cena que me chocou bastante 2 domingos atrás, né? Não esse, o anterior, no domingo, no final da tarde, ali no meio da tarde, aí no gasômetro, na usina do gasômetro, né? Que é uma estação cultural, né? Tinha um acúmulo de pessoas, tinha um volume de pessoas, cara, que parecia uma rave, né? No domingo à tarde. Aquilo Na orla, né? me deixou muito impressionado naquele dia, né? Não sei se isso vem acontecendo normalmente em outras localidades e tal, mas, Ju, entra na conversa. Então, Lê, pesquisando até um pouquinho para a pauta, né? Eu não sei se você concorda comigo, você acha que, por exemplo, a questão socioeconômica do Estado também contribui para esse isolamento social, né? A gente conversou lá com o vereador de Manaus, só para você ter uma ideia, o Estado lá já apresentava uma saúde, o sistema de saúde já em falência, né? Antes mesmo de começar a pandemia, já era um sistema de saúde muito ruim, né, cara? E é a questão, por exemplo, do saneamento básico, né, que a gente levantou também. Manaus tem cerca de 22% da população com acesso a saneamento básico, por exemplo. Então, assim, já há problemas estruturais gigantescos, né? O estado, a cidade de Manaus. Eu já vejo um pouco diferente aí a situação do Rio Grande do Sul, né, cara? Sim, eu não conheço pessoalmente o Rio Grande do Sul, mas pelo que a gente tem de informação, parece que é um estado melhor organizado, melhor estruturado, né? Que permite as pessoas fazer esse isolamento social sem grandes bolsões de pobreza, que nem tem outros estados, né? Pelo menos assim, olhando a PNAD, né, de 2019, por exemplo, a taxa de desemprego no estado não é tão grande como em outros estados.
Então, eu acho que são fatores que, de alguma forma, acabam ajudando, favorecendo esse isolamento social. Não sei se você pensa da mesma forma. Olha, eu tô aqui no Rio Grande do Sul há pouco tempo, né? Eu tô há um ano, mais ou menos. E o que eu percebo, assim, é que, primeiro, né, a gente tem uma concentração maior de pessoas no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, região metropolitana. O estado, ele é um estado agrícola, né? Ele é um estado que a economia ela gira em torno da agricultura. A Santa Maria, para quem não conhece, ela está localizada bem no centro do estado, né? Fica exatamente no centro. Até por isso tem um contingente muito grande de militares lá, não sei se vocês sabem disso, né? Mas eu acho que é o segundo maior contingente de militares, só perde para Brasília, porque é muito fácil para você distribuir tropa se precisar distribuir para a fronteira, né? Tanto para a Argentina quanto para o Uruguai. Só uma curiosidade. Mas retomando, Ju, em relação a essa da população em si, né, desse padrão socioeconômico, eu vejo que o Estado está passando por uma dificuldade muito grande. O Rio Grande do Sul hoje é um estado deficitário, a coisa não tá fácil aqui. Porém, eu vejo que a população tem um nível de escolaridade mais alto, talvez, e eu acho que isso influencia na hora de conseguir, pelo menos, entender as notícias que estão rolando, né? Eu acho que as pessoas elas prestam mais atenção e conseguem, talvez, discernir um pouco melhor o que é que a gravidade da situação, né? Em relação ao que você falou de bolsões de pobreza, aqui em Porto Alegre, sim, há algumas regiões mais pobres, mas quando a gente sai, né, para o estado e vai para outras regiões, não é que talvez as pessoas tenham um poder aquisitivo maior, pelo menos do ponto de vista do que eu vejo, mas é que é rural, né? As pessoas estão mais isoladas. Então você anda assim, você pega uma estrada e anda vários quilômetros que você só vê plantação de arroz, tem muita soja, né? Dependendo da parte do estado que você está. Então, talvez até essa questão do isolamento, porque é um estado territorialmente grande e as pessoas estão bastante, talvez, espalhadas, né? menos condensadas num lugar só, também tenha favorecido. Eu acho que é isso. Interessante. Assim, também, do ponto de vista de saneamento básico, assim, eu não tenho muita ideia de como é que tá a situação, tá? Para falar para vocês, assim, que, poxa vida, tem tantos por cento, né? Mas a gente percebe, assim, a minha companheira, ela é, né, gaúcha, e conversando com ela e com a família aqui, o que a gente percebe é que o Estado, na questão de infraestrutura, hoje ele está bastante deficitário, né? Eu não sei em questão de saneamento básico, mas eu sei que, por exemplo, quando a gente fala em rodovia, em malha rodoviária, por exemplo, é um transtorno bastante grande, né? E as cidades não estão... O próprio Estado está com problema para pagar funcionário público, né? Então, se eu não me engano, nem sei se eles já conseguiram pagar o 13º, né? A gente já está na metade do ano. Nem sei se eles conseguiram pagar o 13º dos funcionários do final do ano, para vocês terem uma ideia. Sim. O Leonardo. Só para completar, Vantes, você me permite só para completar a informação? Eu pesquisando hoje à tarde, eu vi que 193 cidades do Rio Grande do Sul já foram afetadas, né, pelo coronavírus. Como o Leonardo falou, existe mais de 2.500 casos confirmados, para ser mais preciso, 2.576 casos confirmados até a data de ontem e 100 mortes. Então mais ou menos esse o panorama da situação. Tá.
Leonardo, você fala duas coisas que eu achei interessantes aí nessa tua resposta. Uhum, A questão da aglomeração, né? E uhum. no caso, tanto de Fortaleza como de Manaus, que nós entrevistamos, Manaus, por exemplo, o Amazonas tem 4 milhões de habitantes, Manaus comporta 2 milhões e 200 mil, né? Só ali Mais na da metade da capital. população, só na Exatamente. capital. Uhum, É, Fortaleza também vive algo semelhante, não tão concentrado assim como Manaus, mas vive isso. Então, acho interessante essa sua observação com relação à concentração de pessoas nas cidades. E uma outra questão que você disse, do fato de ser um estado agrícola, me leva a pensar, porque se você pega outros estados eminentemente agrícolas, né, como o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, né, Goiás mais para o gado, mas também muito a base do agronegócio, né, a situação. também são estados pouco populosos, de Uhum. pouca concentração nas capitais, né? Talvez Tocantins um pouco mais, mas também são outros 4 estados em que o Tem uma coronavírus folga. tem uma folga, né? Tem uma folga. O Cris, entra na conversa com esse gancho ou com qualquer outro. Não, eu vou só dar um outro rumo aí. Hoje à tarde, por coincidência, Leonardo, Uhum, eu falei com um parceiro aí de trabalho aham, da Santa Catarina. Cara, conheço já sim, faz tempo e tal. E fazia muito tempo que eu não falava com ele. aham, Aí foi aí, como é que tá? Eu falei, cara, estamos aí, estamos trabalhando, né? Tem a situação toda. Ele falou, cara, mas é um absurdo que o Dória tá fazendo aí em São Paulo, né? uhum. Eu falei, pô, mas você não. E aí? Ele falou, não, aqui tá tudo aberto, cara, tem que trabalhar e não sei o que e tal. Bom, PSL, né? O, o pois estado da van, né? é, pois é. Mas com esse gancho, não quero nem fazer um comparativo, né? Mas saber, né? Como é que está a pressão aí para abertura? Como é que é esse pensamento aí no Rio Grande do Sul? Vai nessa linha? O que você pode me falar? Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, cara, a pressão, né, que ela vem como é que eu vou colocar isso? A pressão que vem de quem detém as máquinas, né, do empresariado, é forte para que haja abertura. A gente percebe isso, né? E isso não é, veja, não é não é só aqui no Rio Grande do Sul que isso está acontecendo, né? A gente vê isso Brasil afora e mundo afora, né? Os caras querem mais é que o povão vá trabalhar para produzir para eles enquanto eles estão, sei lá, numa ilha fazendo churrasco, né? Agora, hoje, Cris, entrou em vigor algumas medidas aqui no estado para tentar gradualmente ir para uma abertura, né? Eles estão chamando de distanciamento controlado, tá? Então, o que eles fizeram foi dividir o estado em 20 regiões, né? E sinalizar por cores, como se fossem bandeiras, tá? E dependendo da região, existe um nível de abertura ou de isolamento, como queira colocar, né? Então, por exemplo, a região de Lajeado é uma que está com risco alto, pelo que eu vi, né? É a única que está com risco alto. São quatro bandeiras: risco baixo, que é amarelo, risco médio, laranja, risco alto, vermelho e risco altíssimo, preto. Só tem uma região dessas 20, que eles dividiram o estado, com risco alto, que é a região de Lajeado. Aí você tem Porto Alegre, né, mas algumas outras regiões, se não me engano, são mais. Deixa eu me ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfim, tem a maior parte do estado, mais da metade do estado, está em risco médio, incluindo a capital, Porto Alegre. Tá? Então, o que eles estão fazendo aqui é o seguinte:
para todas as cidades, tem que ter uso de máscara, as pessoas têm que manter uma distância de 2 metros, eles estão limitando a ocupação nos estabelecimentos, tá? Estão isolando, óbvio, as pessoas com suspeito confirmado com Covid. Todo mundo que abre o comércio tem que higienizar o ambiente full time, né, o tempo todo. O pessoal que trabalha tem que usar equipamento de proteção individual. O pessoal que é o grupo de risco ali, né, eles não pode trabalhar, então eles evitam de mandar esse pessoal para o trabalho. E cuidado geral, né? Então, tem alguns estabelecimentos que podem abrir e outros não. Então, por exemplo, se tem um restaurante à la carte de prato feito, numa região como Porto Alegre hoje, que está com a bandeira laranja, tá? Ele só pode funcionar com 50% da capacidade. O buffet fica proibido, né? Se é uma padaria, também só 50%. Hotéis só com 50%. Enfim, eles foram fazendo isso para conseguir ter alguma abertura, né? E, por outro lado, eu estava ouvindo hoje o rádio e gerou algumas... Tem algumas coisas que a gente para pensar e é estranho, a gente não sabe bem como foi feito esse cálculo de abertura, porque tudo bem, você não pode abrir, por exemplo, casa noturna, bar, pub, né? É proibido em todas as bandeiras, tá? Eventos também, como teatro, cinema, também todas as bandeiras está proibido. Mas aí você para pensar, né? Na laranja e na amarela, na laranja, que por exemplo é o caso aqui de Porto Alegre e lá de Santa Maria também, você pode abrir academia com 25% que eles estão chamando de presencial restrito, né? O atendimento individualizado. Então, mas aí você também pode abrir clube social esportivo, se você está na bandeira amarela. Lotérica e banco pode abrir. Mas olha só que coisa maluca. Você também pode abrir missas e cultos religiosos com 25% de público nessas duas bandeiras, né? Ele só vai ser proibido para risco alto e altíssimo. Então, será que, assim, né, a pessoa que tem sua fé, será que ela precisa ir até a igreja, ou ela precisa, né, participar do culto para manifestar a sua fé, né? Será que é tão necessário assim? São perguntas que a gente fica se fazendo. Será que a academia é tão necessário assim, sabe? Eu não sei. Então, eu imagino que tem um lobby muito grande de alguns setores. Eu não sei também se eles fazem um estudo do risco desses estabelecimentos serem muito vulneráveis e empregar uma quantidade grande de pessoas e quebrar e ter um problema ainda maior de desemprego. Eu não sei te dizer, mas o fato é que está funcionando assim desde hoje, dia 11 de maio. Mas é tudo de uma vez assim, Leonardo? Ou é escalonado nas próximas semanas? Ou já é assim a partir de agora? Eles estão dizendo assim, a situação hoje é assim, então eles vão, se não me engano, tá? Salvo engano, eles vão eles vão reavaliar as condições das regiões toda semana para ver se está tendo aumento de casos, enfim. Se houver, eles vão aumentando a restrição ou diminuindo, né? Imagino. Lá. E você sente também uma pressão ideológica também? Porque aqui a gente tem umas manifestações malucas aí pela abertura, né? Vocês têm isso aí também? Tem, lá em Santa Maria, como eu disse para vocês, até por ser uma cidade com contingente muito grande de militares, eu acho que vocês podem imaginar como é que fica o clima, né? Algumas semanas atrás, se não me engano, 2 finais de semana atrás, ou 3, foi antes do Moro pedir para sair, né? Aquele mesmo que a mulher disse que Bolsonaro
e Moro era uma coisa só, que ela viu uma coisa só. Antes dele sair, teve uma carreata, né? Eu até vi em Jundiaí também uma carreata grande que teve nesse dia, na 9 de julho, todo mundo, né, dentro de carro Portado. importado, mas na maioria não era carro popular, todo mundo fazendo buzinaço, né, pedindo a volta, ou o fim do distanciamento, né, das medidas de restrição. Isso aconteceu lá também, e eu moro do lado de um prédio, assim, são 2 torres que são residências paramilitares, né, para família de militar. 2 prédios enormes. E a gritaria da janela era enquanto o pessoal passava embaixo, buzinando com bandeira do Brasil para fora do carro, né, todos eles com a bandeirinha do Brasil. Eu acho isso também uma coisa bastante curiosa desses movimentos, que eles se apoderaram, né, de um símbolo nacional, gritando da janela, mito, 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 né? Então dá para perceber o alinhamento ideológico desse pessoal aí com esse tipo de manifestação. Então, assim, respondendo sim, também teve, né? Também teve. Inclusive, Vanderlei, desculpa, é só porque me ocorreu agora também. O próprio Bolsonaro esteve aqui, né? Acho que 2 semanas atrás também, com algumas pessoas se aglomerando para vê-lo, enquanto ele ia dar a mão para elas e gritando mito, 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 né? Apesar de haver uma coisa bastante curiosa nessas manifestações, que parece que tem bastante gente, mas não tem, viu? Eles usam uma técnica que foi bastante usada na campanha também, que é esse pessoal que acompanha o Bolsonaro, usa uma imagem bem fechada no público para parecer que tem bastante gente, mas não é tanto, não. O cercadinho mostra isso, né? Exato. Lá na saída do Palácio da Alvorada. Olha, deixa eu só dar uns dados aqui, até para colocar um pouco mais de conteúdo nessa nossa análise, né? Na nossa pretensa análise, né? O Juliano estava falando da questão do saneamento básico. Eu peguei os números do Trata Brasil de 2019, então tem 2019 e 2018, né? Curiosamente, o estado do Rio Grande... aqui, eles trazem as 100 maiores cidades brasileiras. E é curioso, porque o Rio grande do Sul não se apresenta bem, né? Isso que eu estou dizendo. Para se ter uma ideia, Porto Alegre aparece em 38ª, né? Entre 100, e caiu 7 pontos, né? Porque ela estava em 31ª e em 2019, 38ª. Aí você pega Caxias do Sul, 54ª. A segunda maior cidade do estado, né? Você pega a sua Santa Maria, 70ª, também caindo, né? Você pega Pelotas na posição 80, e a cidade com a pior avaliação em termos de saneamento básico é Gravataí, que subiu um pouquinho, era a 91ª, o ano passado ficou em 87ª, né? Mas esses números também nos revelam que as 5 piores colocações aqui, as 6 piores, né? Então são do 95 para o 100, Belfort Roxo, né? Na Baixada. No Rio de Janeiro. Isso. Macapá, a capital, né? Santarém, a capital. Manaus, a capital. Ananindeua, no Pará, que é a penúltima. E Porto Velho, que também é uma capital que é a última colocada nesse ranking do Trata Brasil. Agora, é interessante perceber que o Sul também não tem um nível de excelência, né? Porque a primeira cidade que aparece é Porto Alegre e na 50ª colocação, né?
Pois é. E você disse que também de um ano para o outro também houve perderam umas posições aí, né? Perdeu posição. Então é interessante a gente perceber isso com o déficit fiscal do Estado, né? Uhum. Isso eu acredito que que seja um reflexo desse déficit fiscal que o Estado apresenta nos últimos anos. Agora, eu achei interessante que você falou também, Vanderlei, a respeito da população, né, no Amazonas, certo? Uhum. A população lá de 4 milhões, sendo que 2 milhões e 200, né, estão concentrados na capital, né, que é Isso. onde está o problema hoje, né. Uhum. Aqui no Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia, são acho que 11, mais de 11 milhões de habitantes, tá? Só que a capital tem 1,5 milhão. Uhum. Né? Então, Porto Alegre também não é uma cidade populosa. O estado, ele é populoso, mas geograficamente ele é grande e as pessoas estão bem espalhadas aqui. Eu acho que isso, de novo, para a gente voltar naquela reflexão que a gente estava fazendo dos números, né? Eu acho que isso tem um impacto bastante significativo quando a gente para pensar em como tá se dando contágio por aqui. Entendi. Ju? Lê, eu fiz essa pergunta que eu vou te fazer para os nossos convidados, tanto de Manaus quanto de Fortaleza. A história é o seguinte: como que você está avaliando a comunicação do governo estadual, comunicação institucional do governo estadual? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, você também deve estar acompanhando, o Dória está fazendo quase diariamente, né, coletivas de imprensa abertas aí para os jornalistas. Ele montou um comitê de crise, né, com médicos de diferentes especialidades, de diferentes universidades, né, da USP, Unesp, enfim, ele montou uma câmara técnica, até porque ele não é burro, né, ele jogou um pouco a responsabilidade em cima dessa câmara técnica para coordenar as ações dele, né? Lógico, e um belo de um pessoas marqueteiro também, né? É? E um belo de um marqueteiro também, né? Então, Sim, não tenha de dúvida. comunicação a gente não pode negar, ele entende, né? Animador de auditório. Exatamente. Mas assim, pelo menos ele está respaldado ali num comitê científico, né, cara? Não dá para dizer também que está conduzindo de uma forma totalmente alienada. Não, tá? Ele se pautou, até porque há uma bomba relógio na mão dele, né, cara? O Estado já está com quase 90% ali. O Estado não, né? A capital ali, São Paulo, já está com quase 90% de UTIs ocupadas, né? Região metropolitana de São Paulo. Nesse último mês, né, em maio, em abril, aliás, houve um crescimento, só para você ter uma ideia, de mais de 3.000% dos municípios do interior do estado, né? Aquilo que os pesquisadores da Unesp já diziam que poderia acontecer, realmente aconteceu. Então, mas de uma certa forma, ele está conseguindo se comunicar, né? Está conseguindo passar diariamente os dados, passar as orientações que ele acha pertinente. Como que você está vendo, como que você está avaliando aí a comunicação institucional do governo do estado aí? Cara, olha, eu vou ser sincero para você, Ju, eu não tenho acompanhado tão a fundo esses comunicados oficiais aqui voltados para o Estado. Eu sei que há comunicação, mas não é na frequência com o que está acontecendo em São Paulo. E é engraçado, né? Porque eu também acabo assistindo muito jornal ainda de São Paulo, por ter uma abrangência aí mais nacional, eu acabo ainda me conectando mais ao jornal de São Paulo. Mas, então, para eu te dizer, assim, de fato, como é que está acontecendo, seria até leviano da minha parte, porque eu não estou acompanhando de fato, sabe? Eu sei, assim, a gente ouve muito na rádio, eu ouço pouco o governador. Eu ouço mais rádio, tá? Aqui, para local, assim, eu acabo ouvindo mais rádio. E eu ouço pouco o governador, mas eu ouço muita gente de secretarias.
de saúde, né? Hoje mesmo estava o pessoal falando, inclusive foi muito divulgada essa questão dessa divisão que foi feita e das bandeiras e tudo. O Alegre estava no carro, eu estava ouvindo isso. Então, também tem, eu acho que nisso tem um alinhamento, até se não me engano, é a primeira vez, né, que o Rio Grande do Sul é governado pelo governo do PSDB, existe um alinhamento do Leite com o Dória, né? Então eu acho que ele reza pela cartilha do Dória também aqui. Eu tenho percebido que o pessoal técnico tem ido para a rádio para conversar e para falar a respeito da situação. Mas nada muito, eu não posso fazer uma análise muito aprofundada a respeito disso, infelizmente, eu não vou poder passar muito mais disso. Mas eu acho que, diferente do que acontece em São Paulo, existe um distanciamento aí nas ações entre o governo do estado e da capital, né? Como eu não estou na capital, Vanderlei, eu estou tendo um pouco de dificuldade para acompanhar esse papo, sabe? Eu sei, assim, o grupo da família, o pessoal é bem crítico aqui, né? Eu não ouço, de fato, eles fazerem uma crítica, assim, mais contundente, nem mesmo ao governo do estado e nem mesmo à prefeitura aqui. Então, eu não consigo avaliar e dizer para você, olha, tem um descompasso entre a prefeitura e tem um descompasso existe um descompasso entre a prefeitura e o governo do estado. De fato, eu não consigo fazer essa avaliação para vocês. E só para atualizar também, hoje aqui em São Paulo nós já tivemos um Fora Dória, né? Teve uma manifestação que começou lá na Paulista e depois desceu para a Marginal Tietê com caminhoneiros engrossando contra as medidas, em especial aí essa última medida do prefeito sobre o rodízio, né? Essa nova regra do rodízio que vale a partir de hoje, que carros com placa ímpar só podem rodar em dias ímpares e carros com placa par só podem rodar em dias pares, né? Então, assim, e restringindo o trabalho dos motoristas de aplicativo, então a coisa tá meio tensa por aqui também. Cris? Eu ia falar justamente isso, cara. Porque vocês falaram de um certo alinhamento na comunicação, né? O Eduardo Leite aí tem uma aproximação com o Dória e tal, mas pelas medidas aí que o Leonardo contou para a gente de afrouxamento e de isolamento, né? É quase um pseudo-isolamento, né? Pode academia, pode tanta coisa, e o vírus não respeita isso. Eu tenho a impressão, até com a pressão aqui, que o estado de São Paulo começa a ficar numa situação até um pouco mais isolada, né? De alguns pares aí, pelo menos na região sul, né? Eu não sei como é que o Leonardo está vendo, né? Mas as manifestações aqui, elas, quando junta gente assim nas vias, tal, realmente não é grande coisa, mas elas estão começando a ficar um pouco violentas, né? Hoje você teve um desfile de caminhões na Paulista, depois você foi para Marginal Pinheiros, você pega as matérias aí, o motoristas de aplicativo falando que não vão parar e realmente, cara, esses caras não estão tendo ajuda. Então eu não sei também como o Leonardo está vendo isso. Né? Eu vejo se tem um certo alinhamento aí na comunicação, na forma de comunicar, embora o Dória é um showman por natureza, né? Eu vejo uma diferença muito grande nas medidas administrativas aí. O que você acha, Leonardo? Ô, Cris, mas deixa eu te falar uma coisa. As medidas são diferentes porque as situações são diferentes, né? Eu não tenho dúvida que se São Paulo tivesse numa situação mais confortável como está no Rio Grande do Sul, o Dória já tinha liberado também. É que o Dória ele tem uma bomba relógio na mão, né? Agora, tem diversas questões aí, né? Quando você estava falando, eu estava aqui pensando. Eu fico imaginando, tudo bem, você vai restringir o fluxo de carros, tá? Ok.
você vai, mas se a pessoa precisar sair de casa mesmo, né? Essas pessoas que usam o carro, que estão tendo que trabalhar, você vai fazer o quê? Você vai pressionar o sistema público de transporte. Sem dúvida. E aí você vai juntar mais pessoas no sistema público de transporte. Será que isso é interessante? Não sei, é Não. uma questão, né? Não, é uma Agora, questão que está colocada hoje à tarde, muita gente falou disso, viu, Leonardo? pois é, então esse é um ponto. Agora, se o governo está fazendo isso a partir de uma análise de que esse pessoal que está rodando de carro não é o pessoal que está indo trabalhar, já é outra história. Não sei como é que eles juntam esses dados. Então aí vem a primeira coisa que me faz pensar, né? Até uma coisa para a gente conversar depois. Como é que estão usando nossos dados, né? Uhum. A segunda coisa que me chamou a atenção é a questão dos motoristas de aplicativo. E eu acho que essa pandemia ela também mostra uma outra face desse novo capitalismo que a gente estava vivendo e dessa falácia de que todo mundo é empreendedor, todo mundo pode ser empreendedor. E você vê esses caras, muita gente que largou emprego para fazer Uber, ou o cara que entrega comida via aplicativo. Como é que ficam esses caras? Esses caras estão desamparados, cara. Porque a Uber bota o dinheiro no bolso, o iFood, Rappi, esses caras botam dinheiro no bolso, em cima do trabalho do cara, só por fazer intermediação, tá? Porque é isso que a plataforma faz, ela só um atravessador. É só um atravessador. E no final das contas, o trabalhador, que é quem realmente vai lá, gasta seu tempo, bota o carro. Tem gente que alugou carro para ficar fazendo Uber, sabe? Ou para a gente não ficar só no Uber, Cabify, 99, aqui no Rio Grande do Sul tem o Garupa. Tem cara, eu sou um cara que usava bastante isso, e eu gostava de conversar com esses caras. Os caras estavam alugando carro, gente. Uhum. Alugando carro para trabalhar, sabe? Como é que esses caras estão agora? Estão a ver navios. Ou seja, monopoliza nos ganhos e socializa na miséria, né? Pelo amor de Deus, isso não é uma face da pandemia. A pandemia, eu acho que deixou esse novo sistema pelado, com as calças na mão. Essa que é a verdade. Viu, Leonardo? Você foi muito feliz no começo do programa aqui, quando você fala da infeliz coincidência, né, de ao mesmo tempo em que a gente tem que lidar com o Bolsonaro, lidar com uma pandemia, né? Então o país não podia estar mais despreparado, né? Mas eu vou um pouco mais a fundo, até no comentário que eu fiz da comparação. Ela tem um motivo, longe de falar que o que está sendo feito aqui é perfeito. Claro. E você fez ou até bom, né? Num primeiro momento, sim, né? Vamos fechar tudo, tal. Mas você também acaba deixando todo mundo à mercê de problemas que a gente já tinha antes, né? Então, no caso desses precarizados aí, motoristas de Uber, entregas, ou seja, dessa economia mediada por aplicativos, já era um caso de precarização, então não era, já não era lá grande trabalho, mas era uma forma de minimizar o efeito de uma crise econômica que já vem de muitos anos, né? E aí você está vivendo a crise dentro da crise, né? Exatamente, né? Então, é uma crise econômica somada a uma crise política com uma crise humanitária que a gente já tem muito tempo, que vem da questão do saneamento básico, mas é uma crise de saúde, quer dizer. E aí, falando com gente de vários lugares do país, como a gente está fazendo, ouvindo você agora, é esse desespero, né, de você... não adianta a gente falar, não, apesar do Bolsonaro, os governadores vão tocar. E não é verdade. Não é verdade. Eles vão fazer o melhor que eles podem, seja lá com que intenção, né? E o melhor não significa necessariamente fazer com eficiência, mas se você não tiver
a mão pesada, a coordenação do governo federal, principalmente na liberação de recursos para quem está precisando, você vai fazer essas pessoas irem para o sacrifício na rua. E elas vão com raiva, cara. Ô, Cris, Então, assim, deixa eu te. essas comparações aí que eu vim pontuando tem essa finalidade, né? A gente está chegando num ponto de uma pressão muito grande. Muito Sim. grande. Não sei o que vocês estão sentindo aí no sul, né? Mas aqui, cara, dá para sentir, dá para cortar a tensão no ar, viu? Então, o que eu acho, Cris, é isso daí que você disse a respeito de que os estados não vão resolver tudo, e não vão mesmo. Até porque, quando a gente fala num auxílio emergencial, pô, o que eles estão fazendo com esse auxílio emergencial, gente? Eles liberaram esses R$ 600 aí, para liberar a segunda parcela, não sai nunca. E vamos lá, quando estourou a crise, qual foi o primeiro setor que recebeu o dinheiro do governo? Que seu Paulo Guedes foi lá e assinou, abriu a carteira, abriu o cofre. Porra, os bancos para variar. E pro povo nada. Eu vou te dar mais um detalhe, viu, Leonardo? Eu tenho uma pequena empresa. Uhum. Faça uma tentativa, eu converso com mais gente sobre pegar recurso BNDES, que também disseram que tava facinho. Nada fácil, nada fácil. Nada. Deixa eu entrar nessa conversa para ver se existe também uma correlação num outro aspecto entre o Sul e o Norte, com relação ao auxílio, ao voucher, né? O Corona Voucher. Corona Voucher? Não, é isso, né, que estão chamando? Bom, esse auxílio. Tanto lá em Fortaleza como em Manaus, os nossos convidados falaram muito das filas, né? E a desorganização que havia em frente às agências da Caixa. Então, subentende-se dois estados com uma renda per capita aí menor, né? Com pessoas com mais dificuldades, mas de qualquer forma, quando o Guedes e o Bolsonaro falaram dos invisíveis, né, e o Pedro, presidente da Caixa também, quando eles falaram dos invisíveis, eles falaram aí na casa de 46 milhões de pessoas. E aí eles descobriram que não era só isso. Lá, aí no Sul, também está tendo esse tipo de ocorrência, essa agitação aí na frente das agências, até com esse risco de contaminação, essa coisa toda? Vanderlei, nos bancos, assim, eu tenho... hoje eu vim para Porto Alegre, mas a gente estava, assim, realmente trancado em casa, saindo só para conseguir comprar alimento e voltar para casa, tá? Mas o que eu ouvi e o que eu, assim, desses dias que indo até o mercado, passa em frente à caixa, é que sim, tinha fila nos bancos, tá? Uhum. Por outro lado, eu me questionei a respeito, porque assim, tem uma coisa que eu acho que o pessoal, eles têm respeitado essa questão da distância nas filas. As pessoas estão usando máscara, é raro não, você ver alguma pessoa na rua sem máscara. Uhum. Então, eu acho que são assim, essas medidas, né, se mantenha o distanciamento, você está usando máscara, tudo isso daí você já ameniza o problema. E mais, não entra todo mundo de uma vez dentro da agência, né? Então é por isso também que faz fila, né? Agora, se você falar para mim, você viu aglomeração de fato, assim, as pessoas aglomeradas? Não, eu não vi. Eu não vi mesmo, tá? Eu vi filas na frente das agências, mas não as pessoas aglomeradas, né? Como em alguns lugares a gente vê, eu vi no jornal, no Rio de Janeiro, tipo, pessoal, vida normal, né? Como se nada tivesse acontecendo. Não, isso daqui eu não vi, não. E eu queria fazer um outro comentário, aproveitar esse gancho, que a gente falou já um tempo atrás a respeito dos estabelecimentos. Aqui está sendo bastante rigorosa essa coisa de tipo,
vai no mercado, só um da família por vez. Assim, mercado grande mesmo, né? Só entra um por vez. Aliás, um da família, não pode ir mais do que uma pessoa, só um da família, e assim, eles vão liberando a cada 10, medem a temperatura da pessoa antes de entrar no supermercado. Isso eu tô falando de supermercado grande, tá, gente? Não tô falando de mercadinho. Então, você recebe álcool na mão antes de entrar no supermercado, o cara vê se você tá com febre, se não tá, e não deixa todo mundo entrar de uma vez. Já né? estão fazendo a medição da temperatura? Lá em Santa Maria, isso já... deixa eu pensar. Olha, é uma rede grande, né? Eu vou falar o nome, é no Carrefour. Eu fui, eu acho que, olha, há um mês atrás eles já estavam medindo a temperatura. Isso é um dado bem interessante, viu? Então, assim, eu acho que tudo isso, né? E outra, eles também já estavam com aquele shield, né? Com aquele escudo de acrílico nos caixas, tá? Leonardo, eu acho que assim, de uma forma geral, a nossa conversa com você, ela é muito diferente do que a conversa que nós tivemos com Manaus, né? Uhum. Porque você está falando de procedimentos que são procedimentos que a gente vê quando está se tratando de uma matéria da Suécia, da Alemanha, né? Porque mesmo nós aqui em São Paulo, nós não estamos com essa realidade ainda. Muito pelo contrário, nós temos até a semana passada o transporte público estava congestionado, estava com superlotação em ônibus, em trem metropolitano, em alguns horários do metrô, e que o único escudo das pessoas ali era a máscara, para aqueles que estavam usando, né? Assim, o controle que o próprio metrô começou a fazer, começou no final de semana. Ou seja, me parece que todos esses procedimentos, né, eles também são um reflexo direto dos números, né, e do avanço da doença, né, das infecções do por conta contágio, disso, né? da morte, né, do contágio e da morte pela Covid, né? Enfim, mas é bem interessante, porque são realidades muito díspares, muito diferentes da conversa que nós tivemos na semana passada. Concorda, Ju? Eu concordo, cara. Concordo plenamente. Eu acho que, como você falou, né? E o Leonardo também já falou, são diferentes Brasis dentro de um Brasil, né, cara? São realidades completamente diferentes. É como se houvessem diferentes países dentro de uma nação que é continental, né? Então, felizmente, a gente tem também essa diferença positiva, né? De uma certa forma, alguns estados ainda estão conseguindo controlar a pandemia, né? Com uma forma, assim, mínimo possível de sofrimento para a população, né? Ainda bem que alguns estados ainda estão conseguindo chegar nesse ponto. Agora, Lê, aproveitando a sua experiência aí no Rio Grande do Sul, eu li sexta-feira, cara, um artigo do Mário Sérgio Conte, que é um jornalista que, assim, eu sempre admirei e cada vez admiro mais, sabe? É um cara que, para mim, é uma referência no jornalismo brasileiro. E ele começou o artigo dele na Folha de São Paulo, da sexta-feira, dizendo assim: milhões se acotovelam para receber uma merreca. Os exames para detectar o corona são irrisórios. O SUS superlotou e os planos de saúde querem que os pobres se explodam. O mitômano sabota o confinamento e prepara um golpe. Ele começa o artigo dele com essas reflexões que eu achei cirúrgicas para o momento, cara. A minha pergunta vai no sentido assim: como que você está vendo hoje a população do Rio Grande do Sul em relação ao governo federal? Nós sabemos que o sul do Brasil
contribuiu muito com a eleição do Bolsonaro, né? Ele teve uma votação estrondosa no sul do Brasil, mas você acha que, diante de tudo que está acontecendo, apesar de, né, de você já também ter noticiado para a gente que é uma base forte militar no Rio Grande do Sul, mas você acha que já começou a mudar essa percepção de avaliação do governo Bolsonaro, ou você acha que ainda é cedo para isso? Olha, eu acho que é cedo para a gente fazer qualquer avaliação a respeito do que é que vai acontecer em 2022, enfim. E mesmo se impeachment, como é que seria uma adesão a essa ideia, tá? Fato é que o que eu vejo aqui, de novo, eu vou voltar para aquela reflexão, né? Para quem não tem, assim como eu não tem muito uma noção do que é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado agrícola, gente. É um estado rural, né? E a gente sabe que no campo a tendência, né? Esse pessoal que é do agro tem uma tendência muito grande a apoiar um governo conservador. Sim. Então, apesar do Rio Grande do Sul sempre, historicamente, ser um estado progressista, no meu modo de ver, né? Foi o estado do Leonel Brizola, saiu daqui, né? Quantas vezes o estado é o berço do MST, né, gente? O MST nasce Sim. aqui, né? Eu acho que tem uma onda conservadora ainda muito forte, tá? Eu acho que essa dobradinha Moro-Bolsonaro, ela se desfazendo, eu acho que isso arranha demais a imagem, e assim, é autofagia, né, entre eles, né? Eles estão ali, eles vão se matar agora, a partir de agora eles vão se matar, e a verdade é que todo mundo que tirou uma casquinha dessa onda, né, que aconteceu anti-PT, não que o PT não tenha os seus erros, tem muita crítica com o PT, mas eu acho que esse discurso que aconteceu durante a eleição anos atrás, né, o que importa é tirar o PT, deu no que deu, né, e eu acho que assim, começa a ficar arranhada agora essa imagem, porque todo mundo que tirou uma casquinha, o Moro que foi lá pegar um cargo, o Dória, que era o Bolsodória, já pulou fora também, você vê o Caiado caindo fora, você vê o Witzel que estava alinhado e já virou inimigo mortal, então assim, todo mundo que entrou com ele nesse barco, nessa onda do ultraconservador e surfou nessa onda do Bolsonaro, agora está caindo fora e isso vai enfraquecer um pouco a base dele. Agora, eu continuo achando, e eu não achava isso, tá? Porque eu comecei a perceber que o mundo não é a minha bolha, né? Não são as pessoas que eu converso que eu tenho afinidade política. Eu continuo achando que tem aí 1/3 que fecha no caixão com o Bolsonaro, entendeu? Sim. E me assusta isso. Assusta a todos nós. Vamos aproveitar então que vocês começaram a falar aí do Marreco, do Bolsonaro, dos bolsominions, dessa porra toda. Eu estava ouvindo uma entrevista com o Miguel Reale, agora à tarde na CNN, e, bom, Miguel Reale tem lá suas responsas também, né? Bom, mas em determinado momento ele ficou puto na entrevista, que ele falou assim, nós, no meio de uma pandemia, estamos discutindo uma crise política artificial. Não faz o menor sentido eu estar falando aqui com vocês sobre o depoimento do Valeixo, sobre se tem que ver o vídeo da reunião inteira ou não, ou se o presidente era para estar envolvido tão somente na pandemia, tão somente para tentar melhorar a situação de milhões e milhões de brasileiros, né? Bom,
Me parece isso Mas mais... ele se propôs a isso? Então, não, né? E Aí parece tá. que, como diz o Guedes, Otávio Guedes, da Globo News, né? O Bolsonaro tem na sua conta o seguinte, que ele colocou a oposição em desuso, porque ele consegue criar essas crises diárias de forma que a oposição não precisa se manifestar, né? Então ele colocou a oposição em desuso. Também vale aqui uma crítica à qualidade da nossa oposição de ultimamente, mas deixamos isso para depois. A questão é a seguinte, me parece que essa crise política artificial ou não, ela atingiu as hostes aí dessa direita que se encantou primeiro com Bolsonaro e depois com a união do Inho ruim com o Inho pior, né? Que é o Bolsonaro e o Moro. E que essa divisão, né, essa separação, essa ruptura dos dois, deixa viúvas para os dois lados, né? Então, por exemplo, a Regina Duarte, que na semana passada disse que vamos parar de ficar falando de morte, né? Eu tô viva, eu tô leve. Só que quando falou da crise entre o Moro e o Bolsonaro, ela falou, eu tô triste, eu tô muito triste. Então, quer dizer, as viúvas de parte a parte vão aparecer, né? Todas elas. Mas é um cenário que o Leonardo, na minha opinião, coloca muito bem, que o Bolsonaro a cada dia reforça e endurece esse discurso para essa fatia de 30%, que no atual quadro o leva para segundo turno, né? O levará para segundo turno uma eleição. E quando ele faz aquela afirmação lá para um correligionário dele, lá no Cercadinho, no final de semana, que eu só saio daqui em 1º de janeiro de 2027, ele tem uma estratégia muito bem colocada aí, né? Que se ela não for interrompida por forças internas, ali o Mourão querendo esse cargo, ou não sei o que vai sair dessa situação toda da denúncia do Sérgio Moro, mas que parece que não vai sair lá grande coisa, porque não vem saindo piciroca, né? O próprio depoimento do Valeixo foi fraco hoje também. Mas a verdade é que aparentemente nós temos dois players aí já colocados, né? Que é o Bolsonaro e o Moro. O que, a rigor, não nos ajuda em absolutamente nada, né? Não sei qual que é a sua opinião com relação a isso, Léo. Para dividir voto só, né? Para dividir voto. Os dois vão dividir voto. Assim, ó, essa questão do Bolsonaro é muito curiosa. A gente nunca viveu isso. Um cara que ganhou a eleição, né? E se manteve candidato. Ele nunca assumiu de fato a presidência, né? Ele é um candidato, é o eterno candidato à presidência da República. O que ele está fazendo é só usar o cargo para continuar fazendo o que ele fez durante a campanha inteira, né? Destilando ódio, falando os maiores absurdos que um presidente da República pode falar, virando notícia não só no Brasil, mas fora, e mais, né? Dividindo, como sempre. Dividindo a população. Então tem isso que você falou, essa análise, e eu concordo com ela, é isso daí. Ele vai ter 30%, leva ele para o segundo turno, e é bem capaz de se cair ali, ó, de novo, um candidato do Partido dos Trabalhadores, ou um partido mais alinhado à esquerda, do PSOL, alguma coisa, mas pode esquecer, ele vai ganhar de novo. Ele vai ganhar de novo. Ele vai ganhar. Então, o Ciro, na minha opinião, ele já era a melhor opção nas últimas eleições, apesar de eu ter lá as minhas críticas ao Ciro, né, as minhas reservas ao Ciro, né, mas eu ainda acho que naquele cenário polarizado que tinha, eu acho o Haddad um baita quadro, mas é que não ia ter clima não ia conseguir governar, fazer um bom governo pela legenda, gente.
não ia conseguir. Eu acho que o Ciro era um meio de caminho aí que talvez desse estabilidade que a gente precisa para primeiro, né, olhando no retrovisor para superar a crise que a gente já estava dentro. E eu acho que agora ele teria a capacidade de coordenar muito melhor as ações de combate ao vírus, né? E só queria também falar mais uma coisa, que a gente tem que dar nome aos bois, né? A gente vai ter que voltar a discutir essa questão que é um projeto de vida do Eduardo Suplicy, que é a questão da renda cidadã, da renda básica para as pessoas. O Cris? Eu estava ouvindo. Eu já não tenho mais tanta certeza que o Bolsonaro tem 30% nesse núcleo duro dele. Não tenho certeza. Embora com essa até pela aproximação dele com o Centrão, ele vem procurando uma base, ao mesmo tempo que ele radicaliza, né, para esse núcleo que me parece cada vez que é um núcleo muito lunático, né, muito fanático. Ele conseguiu isso, esse é mérito dele. Mas você teve um fato essa semana passada, aliás, né? Está gravando na segunda noite, que é a convocação e a forma em que os militares foram convocados para depois no caso do Moro. Uhum. Isso reagrupou ali, para usar o nome aí, a tropa, né? Em volta, não gostaram nem um pouco, né? Aquela questão da hierarquia, de todo o orgulho militar. Eu acho que isso volta a unir um pouco os militares ali que estavam, para mim, um pouco perdidos, embora eles não tenham nada a perder, né? Eles vão ser governo numa situação e em outra. E do outro lado, a gente não vê uma convergência mínima para a gente resolver o maior problema do Brasil hoje, que é o Bolsonaro. Eu entendo quando o Leonardo fala do Haddad como um bom quadro. Eu até não vejo assim, viu? Eu acho que o Haddad sem o PT, não vejo ele nem como tendo sido um prefeito dos melhores aqui. Mas o PT é um partido forte. E o PT está jogando parado, apostando na mesma polarização. Uhum. Não haverá convergência, a não ser que eu esteja muito enganado, que muita coisa mude, até pelo silêncio do Lula, que é uma coisa para ser entendida aí, né? Os próprios aliados, aí você vê o próprio Siqueira do PSB e outros líderes, aí, o próprio Carlos Lupe do PDT estranhando depois de 6 meses, né, do Lula solto, né, que viria para articular e não se vê uma movimentação. Então a impressão que eu tenho é que o PT está jogando parado, apostando no desgaste, apostando em ser e com todos os méritos, o maior partido do Brasil, tem a maior bancada, embora eu acho que já não tenha mais uma base social como tinha nos seus bons tempos, esperando para que a gente tenha essa polarização horrorosa novamente. E eu acho muito difícil que você consiga, aí sim, convergir forças de centro em volta do PT e a gente tem um risco enorme de uma reeleição do Bolsonaro nesse quadro. Ju, antes de você falar, deixa eu só fazer algumas observações sobre a fala do Cris, do Leonardo. Sim, coisas que às vezes eu paro para pensar. Primeiro, como foi dito no texto de abertura, o Bolsonaro tem 9 militares entre os 22 ministros. Segundo e terceiro escalões, ele tem mais de 130 militares. Às vezes eu me ponho a pensar que acho que nem o Mourão teria coragem de deixar um contingente tão grande de militares em posições tão estratégicas, e não estratégicas no sentido de serem empresas, departamentos e órgãos fundamentais para o país. Não, eu acho que estratégico no sentido da governança,
estratégicos na necessidade de você conseguir ter os acordos políticos para ter um mandato mais tranquilo, mais leve. Então, às vezes eu penso que nem o próprio Mourão, sendo general, manteria tanto milico no governo, né? E por favor, né? O último cara que foi chefe da Casa Civil, que foi militar, foi o Goberido Couto e Silva. E o Goberi, ele foi para a reserva antes de assumir qualquer tipo de cargos, né? Não é como o Braga Neto, que é militar da ativa e é chefe da Casa Civil, né? Então isso me cansa. Mas vamos lá. O Haddad, quando o Leonardo diz que muito provavelmente ele não governaria, eu até acho que ele não governaria também, porque ele tinha toda uma resposta que ele precisava dar para os descalabros do PT, né? Então, tudo que foi feito nos governos do Lula e da Dilma, no sentido de conseguir a coalizão, ele teria que dar um basta, né? Ou fazer de uma forma republicana o suficiente que não transparecesse qualquer tipo de corrupção, de acordo espúrio. Então, eu também acho que o Haddad teria uma enorme dificuldade para governar, e com vistas aí nem tanto uma questão de impeachment, aquela coisa intramuros, mas muito mais a ferocidade que as ruas traziam naquele momento, né, no momento da campanha. E com relação ao Lula, cara, a gente já falou muito aqui que ele está apaixonado, né? Pode ser a lua de mel também, né? Que está deixando ele em casa mais tempo. Agora, são 6 meses, mano. Ué, o cara ficou 1 ano preso, porra, e fazia 2 que estava viúvo. É justificável. Agora, o Lula não é besta. O Lula talvez seja das mentes políticas contemporâneas, uma que foi a das mais brilhantes, né? E acho que é um fenômeno. Isso, quer dizer, talvez o partido tenha perdido todo o esteio que dava para essa mente brilhante, né? O partido se desgastou nesses 16 anos e essa mente brilhante tem que se reinventar fortemente. Mas eu concordo que 6 meses de silêncio do Lula é uma forma de não resgatar esse discurso agressivo do Bolsonaro contra a figura dele, do ex-presidiário. Por mais que o TRF4 insista em requentar a notícia, ele está talvez não dando essa munição para o cara, né? Cris, fui muito longe daquilo que você estava dizendo? Não, cara, não, eu queria até reforçar alguns pontos. Não é a primeira vez que eu critico o Haddad aqui. Eu queria até ser um pouco mais claro. Foi um excelente ministro da Educação. Teve dificuldades na prefeitura e teve dificuldades para defender o seu mandato. Foi muito mal na eleição. Muito mal. E aí cria-se um mito, né? Ele era um candidato do Lula. Ele estava defendendo o Lula em 2018. E a gente ficou numa situação muito complicada, né? O PT fez todas as suas jogadas políticas que são legítimas, de forma a anular qualquer outra candidatura. E a gente se viu numa situação muito complicada. Foi fácil votar no Haddad no segundo turno? Foi facinho. Do outro lado, a gente sabia o que estava vindo. É um processo fascista, né? Então, quando eu falo também do Haddad e também essa crítica ao Lula, não é nem na esperança que o Lula lidere a ponto de se tornar presidente. Primeiro, ele não pode. Ele tem os problemas, e são problemas graves que eles têm para resolver, ele tem contas a prestar. E que também a gente não pode novamente ter um candidato do Lula. Então, a gente precisa ter, num campo democrático, mesmo que seja muito próximo ao centro, por que não?
que resgate um pouquinho uma certa utopia, que não seja essa utopia fascista desse núcleo duro, porque eles têm uma utopia, né? Então, é muito louco, né? Num país que você tem o maior partido trabalhista da América Latina, provavelmente, um dos maiores partidos organizados do mundo, que não tem um discurso para dezenas de milhões de precarizados. Eles preferem escolher o Bolsonaro. Então, dá para perceber o vazio desse lado? Então, a gente falar em PT, falar em Lula, falar em Haddad, não. A gente precisa de gente com luz própria e com um projeto, né, que dê um mínimo de esperança de futuro para que a gente traga os votos de quem não é lunático para cá. Se a gente apostar, deixar crescer tanto a candidatura do Bolsonaro, que já é o candidato, né? Não tem o que deixar crescer, que bobagem a minha, mas também esperar que o PT vai polarizar e que a gente, segundo turno, cara, desculpa, não vai rolar, não vai rolar. Precisa de gente com luz própria e com um projeto à altura do tempo que nós estamos vivendo. É isso mesmo. Léo, antes de eu passar pro Juliano desopilar um pouco também, me fale aí o que você pensa disso tudo. Rapaz, sabe, eu entendo a crítica do Cris ao Haddad, sabe? Porque o Haddad não é um político, né? Mas eu acho que sim. E o Haddad, na prefeitura, ele teve uma política muito para a classe média, se distanciou do povo, o que inclusive é um problema do próprio PT quando chegou no poder, né? Inclusive no governo federal. Eu acho que não em programas como... Porque em programas o PT acho que conseguiu até que fazer alguma coisa, apesar de pouco ainda, eu achar. Mas se distanciou da base, né? É disso que eu tô querendo falar, que eu tô querendo dizer. Mas, olha, eu acho assim, você falou do Lula ser um fenômeno, né? Ou do Lula ser uma mente brilhante. Eu acho o Lula um fenômeno, porque o cara, ele é sagaz, assim, eu acho que do ponto de vista político, ele é um cara que ele sabe se cercar das pessoas certas e ele sabe articular politicamente o que falta pro Haddad. E eu acho que talvez nesse momento eu volto para o Ciro. Quando eu paro, olho o que tem aí na nossa prateleira, vamos lá, gente. O que a gente tem aí? É o Partido Novo, que não tem nada de novo. Vai estar lá de novo, né? Não vai na próxima eleição? Tenho Vai minhas estar, dúvidas. né? Tenho minhas dúvidas. Vocês acham que eles não vão estar lá, não vão botar um candidato? Eu acho que eles vão estar lá. Eu acho que eles vão estar lá. Eu acho que se aliaria confortavelmente ao lado do Moro. Do Moro. Pode ser. Como o MBL vai fazer. Ou será que o próprio Moro não vai para o Novo? Uhum. Tem cara. Né? Tem bastante. Uhum. Né? O PSOL vai de Boulos, eu acho, novamente, ou de Freixo. Né? Não dá para saber o que é que vai acontecer ali. E assim, eu simpatizo muito com ambos. Eu acho que... Eu até conversei isso com o Ju em alguns encontros que a gente teve antes das eleições, né? Eu conheci o Guilherme lá atrás, 2013, 2014, né? E já organizando a base, organizando as pessoas na periferia, mostrando para elas um caminho. E eu disse para ele, o Guilherme não vai, o Guilherme Boulos, ele não vai ganhar, mas ele é o candidato necessário. E eu acho que ele foi o candidato necessário nessas eleições que passaram. Porque ele botou o dedo na ferida e ele era um cara que estava ali de franco atirador, entendeu? Que era para deixar todo aquele papo que ficava engavetado
botar ele para fora, sabe? Mostrar para as pessoas de uma maneira bem simples o que é que está em jogo, sabe? Então eu acho que ele é um candidato que foi necessário. Eu acho que ele tem um futuro. Eu acho que ele tem um futuro que ele pode ser muito melhor do que o Lula. E eu acho que ele vai estar lá de novo. E aí a gente tem o Ciro, que vai estar nessa prateleira também. E o Ciro vai... Quem sabe dessa vez o Ciro vai ter a chance dele. Eu acho que a gente estaria muito melhor com o Ciro hoje. Muito melhor do que com o Haddad, muito melhor do que com o Bolsonaro, é óbvio. Uhum. E então, assim, disso tudo que a gente falou aí, tipo, do que tá por vir, primeiro eu acho que tá longe, né, gente? A gente tá fazendo um exercício de futurologia aqui. Só temo por a gente botar novamente esse louco, e eu não sei se o país aguenta 8 anos de um governo desse. Eu acho que tem mais uma tragédia aí nessa nossa análise bem magapatológica, né? Uhum. Que é o seguinte: nós não falamos de ninguém novo, né? Assim, falamos do Boulos, que é um... mas assim, já fala e já emenda que mas não vai ganhar. E a gente não está vendo lideranças. E essa eleição passada, aparentemente, ela poderia estar alçando gente no cenário nacional, né? Flávio Dino, Uhum. aí... eu me esqueci do Flávio Dino, hein? PCdoB, né? Mas aí você tem o Rui Pimenta, que parece um cara bem interessante, você tem o Jacques Wagner, você tem o Camilo Santana no Ceará, isso para falar dentro do campo do PT, né? Uhum. Mas que são figuras que me parece que assim, ó, se afasta muito de São Paulo e do grupo lulista, acaba também ficando meio maldito, né? E uma outra questão que você falou, Léo, antes de eu passar para o Ju, que você falou assim, o PT se distanciou do povo, né? Eu nunca vou Da esquecer, base. cara, da base. Então, por gostar de política, eu acho que eu nunca vou esquecer o discurso do Mano Brown lá no Rio de Janeiro, no segundo turno, cara. Sendo vaiado, hein? E foi vaiado, hein? Mas Aquilo aquilo foi um absurdo. Aquilo foi um absurdo. A análise dele foi cirúrgica. Foi cirúrgica, foi popular, foi científica no sentido de falar assim, o que vocês não estão vendo que eu estou vendo? A periferia, só isso. Isso, os caras não estão lá. Não estavam lá. Desconectado da realidade. Ô Ju, eu sei que você gosta muito de rap também. Pode entrar aí cantando alguma coisa dos Racionais. Que, aliás, tem um disco que é muito bom. Deixa eu só falar essa. Tem um disco deles que é o título para hoje. Eita Mundo Bom para Acabar. Eu quero aproveitar, pegar um gancho de tudo que vocês disseram e colocar aqui uma nova discussão em relação a essa questão política. Hoje ainda eu estava lendo uma entrevista de um professor de Direito da USP, que chama Rafael Maffei, e ele estava citando, na opinião dele, um assunto que eu achei extremamente importante e pertinente, que é a judicialização da política hoje no Brasil. Eu concordo, eu li a entrevista, eu concordo plenamente com o que ele falou. Eu acho que há um judiciário, principalmente um STF, que acabou tomando um protagonismo que, do meu ponto de vista, extremamente desnecessário. Deixar claro, o STF é um órgão institucional importantíssimo para o Brasil, mas não é uma Câmara política, ou pelo menos não deveria ser. A gente sabe que é Jamais político deveria ser. e nos bastidores ali eles estão se articulando toda hora, mas não deveria ser uma Câmara política, deveria ser uma Câmara muito mais técnica. E em conjunto com isso, você tem, por exemplo, o Ministério Público Federal, que está também extremamente enfraquecido, né, com Augusto Aras, que não por acaso é chamado do engavetador geral da República, né? E agora também novo, né? A reedição, né? Então. E pior, agora pior que o Bolsonaro agora
ameaçou ali indicar ele para o STF, né? Fez ali um namoro com ele. Se ele continuar nesse caminho que ele está percorrendo, fatalmente vai virar Bolsonaro bem namoradeiro, inclusive, né? Adora o namoro. Exatamente. Se Desculpa ser continuar nessa chulo, viu? caminhada do Augusto Aras, ele vai acabar no STF, eu não tenho dúvida disso. Mas a minha questão é a seguinte. Oi. Desculpa ser chulo, mas por muito menos que isso, nego já deu o cu lá, né, em Brasília, viu? Eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Mas, assim, é uma questão que me preocupa muito, porque a gente está falando, assim, que falta realmente oposição no Brasil, falta mesmo um debate político que o Congresso abrace, né? Você vê ali, até falei nos últimos episódios, vi ali a figura do Rodrigo Maia como uma figura quase de um primeiro-ministro, né? Pautando o Congresso, independente das ações do Executivo, colocando fazendo na pauta... reuniões. Fazendo reuniões, se articulando, já voltou atrás na medida que o Bolsonaro abriu a porteira para o Centrão e começou a distribuir um monte de cargos, né? Ele ali, penso eu, que falou, bem, antes de eu perder o Centrão, é melhor eu recuar, parar de ficar batendo no Bolsonaro e tentar rearticular o Centrão para mim preservar o meu patrimônio ali dentro da Câmara. Mas essa judicialização, do meu ponto de vista, é extremamente ruim, né? Porque a gente está falando de Moro, a gente está falando de tudo que está acontecendo, mas numa ótica muito jurídica, né? Sem um debate no Congresso mais forte. Você não vê propostas ali no Congresso de articulação de partidos da esquerda, por exemplo, querendo o impeachment, mas deixando claro para a população que o presidente já cometeu dezenas e dezenas de crime de responsabilidade e precisa responder por isso. Ah, mas está tendo uma pandemia. Dane-se que está tendo uma pandemia. Como bem disse já o professor Vladimir Safatli. Está esperando o quê? O Brasil já é um fascismo, cara. Nós já estamos vivendo um estado fascista. Estamos esperando o quê? As pessoas meter uma arma na cara da outra e atirar? Só está faltando isso. Então, assim, do meu ponto de vista, eu queria ouvir sua opinião, Lê. Você acha que esse excesso de judicialização, de protagonismo do STF, não atrapalha também o debate político, cara? Não atrapalha, de uma certa forma, esse Congresso, que já é um Congresso fraco, já é um Congresso extremamente conservador, talvez o Congresso mais conservador depois da redemocratização do país? Enfim, qual é a sua opinião em relação a tudo isso? Cara, é inacreditável, né? Eu acho que cada macaco no seu galho, né? E a gente vê também a caravana do Bolsonaro com aquele monte de CNPJ indo conversar lá no STF, o que foi aquilo, né? Isso mostra o caráter político que a nossa Corte Suprema ganhou, né? Isso só faz mal, né? Isso só faz mal porque para a própria população que já tem dificuldade para compreender o jogo, como funciona, como deveria funcionar organizadamente, né? A estrutura dos poderes no Brasil. Eu acho que essa judicialização, o que ela acaba por fazer é botar todo mundo exatamente debaixo ou dentro da mesma sacola, né? Tudo fazendo o mesmo saco, todo mundo enxerga os próprios juízes hoje como políticos, com atuação política, quando não deveria ter uma atuação política, e sim uma atuação, como gostam de dizer, meramente na letra da lei, né? É isso. Viu, Leonardo, o que, aliás, é o papel do Supremo, né? Ele está lá para defender a Constituição, né? A Constituição, basta defendê-la, está tudo escrito lá. O problema é que interpreta-se demais, né, Vanderlei? E é isso que eu acho interessante. É uma corte que está lá para defender a Constituição, e aí o juiz diz assim, ó, na minha interpretação... Não, interpreta-se demais, dependendo de como está soprando o vento, o entendimento muda, né? Então, Olha, gente, conversa boa, o tempo passa. Então, para gente, antes da gente ir para o nosso encaminhamento aqui, final,
duas coisinhas. A primeira, aquela contabilidade que a gente vem fazendo desde o dia 7 de abril, né? De mortos pela Covid. No dia 7 de abril, nós tínhamos 667, né, mortos. Hoje, que eu acho que é uma subnotificação danada, tal qual a de ontem, hoje foram contabilizados 396 mortes, né? Que chega a 11.519 mortes. Então, ou seja, em 34 dias, a gente teve praticamente 11 mil mortes. Mas eu acho que, como tudo no Brasil, funciona mais devagar no final de semana, no feriado, e praticamente tudo enrolado. Eu queria fazer um ping-pong com vocês, rápido, mesmo porque é mais a opinião de vocês, o que vocês acham, e se não achar nada também vale, porque não é um assunto tão relevante, né? O que vocês acham que vai dar amanhã com a exibição do vídeo lá da reunião ministerial do dia 22 de abril, que é o grande trunfo do Marreco com relação à acusação contra o Bolsonaro? Começando por você lá. Olha, sabe que eu temo por essas coisas que estão acontecendo, porque me parece que a cada novo escândalo, nova coisa que se coloca, ele sai mais fortalecido. Então eu não tenho, assim, o que eu acho que vai ter um festival de palavrão ali, vai ter talvez eles xingando o ministro do STF e falando mal da China, e enfim, eu não consigo ver um desdobramento muito grande a respeito disso, se vai de fato conseguir ficar caracterizado ali que ele estava forçando o Moro a nomear, enfim. Eu tenho lá minhas dúvidas. O Van Traub sendo Van Traub, né? Talvez a gente veja isso. Exato. Cris? Acho que a gente vai ver muita coerência, né? A gente vai ver que tudo que eles falam na rede social, eles falam por conjuntos também trabalhando. Churrasco da firma, né? Nossa Senhora. Meu Deus. Agora, viu? Se a gente for na linha também do que o Léo falou, de que o STF de vez em quando decide quando sopra o vento, dependendo do que for falado ali, não precisa ser crime não, viu? Se ferir a vaidade, cara, já vai ajudar pra cacete. É verdade. O Ju? Eu também concordo com o Cris. Eu acho que se ali na gravação, né? E precisa ver se vai ser divulgada a gravação na íntegra mesmo, espero que sim, né? Pelo menos é o que o STF ali, o Celso de Mello, pelo menos é o que está prometendo, né? Mas foi enviada na íntegra, não foi? Foi enviada na íntegra. Espero que eles também divulguem. Né? Será que não vai passar ao vivo na CNN também? A CNN é comunista, ó. Você não viu a cor dela? Vermelha, né, cara? Sabia. Eu espero que seja divulgado na íntegra. Agora, eu concordo com o Cris. Eu acho que se houver ali um ataque, principalmente ao STF, né, durante a reunião ali, eu acho que o STF ali, alguns ministros podem levar isso sim para o pessoal e tentar dificultar um pouquinho a vida do Bolsonaro, que para mim seria ótimo, né? Porque tirando esse fato, com certeza dali só vai sair muita bobagem, né? Não vai sair mais nada do que isso. Eu aposto que a gente vai ver todo mundo comendo pão com leite condensado. Bom, gente, nós precisamos começar a ir para o nosso encerramento aqui. Léo, a gente tem um quadro fixo nosso aqui, que é o ordinário da semana e o extraordinário da semana, né? Então, a gente elege aqui, na verdade, quando dá, a gente elege, porque às vezes a gente vai
pega aquela coisa mais gritante mesmo, né? Então, o ordinário da semana vai ficar por conta da secretária especial da Cultura, Regina Duarte. Olha, se não pelo todo da entrevista, que já seria criminoso, ela achar que vai agradar cantando para frente Brasil e dizendo, não era gostoso quando a gente cantava isso? É uma entrevista histórica, né? A gente viu a história ser escrita semana passada, né? Isso daí vai virar, sei lá, igual aquela famosa entrevista do Quércia no Roda Viva. Vai virar dessas coisas, assim. Parecia um esquete do Cacete Planeta, né, cara? Uma coisa surreal. Surreal. Tem aquela do Recupero também, que é clássica, né? Sim. O que é bom a gente... Fatura, o que é ruim a gente esconde. O que é ruim a gente esconde. Bom, e o extraordinário dessa semana vai para a petição do José Simão ao governador João Dória, de São Paulo, pedindo para que o Dória flexibilize os bares para que ele possa beber menos durante a semana. Sensacional. 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 Eu não tinha visto isso. Sensacional. José Simão é o extraordinário dessa semana. Bom, vamos começar pelas dicas. Léo, você é a nossa vítima. Vamos lá. Olha, eu li 2 livros agora nos últimos dias de quarentena. Eu acho que vale muito a leitura por falar um pouquinho do período tão tenebroso que a gente viveu e para a gente ver se aprende alguma coisa e não faz de novo. Cova 312, da Daniela Arpex, um livro reportagem. E aí, para dar uma coisa mais light, né? E para falar de amor, que também é tão necessário nesses tempos que a gente está vivendo. A minha outra dica, se eu posso dar 2, fica O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumem. 2 livros. Gosto muito dele também. Acho ele sensacional. E tô assistindo uma série também muito boa, Homecoming, com a Julia Roberts, tem no Amazon Prime. Muito bom também. Legal. Cris ou Ju, quem vai? Posso ir. Ju. Então, olha só, eu ia citar um conto do Guimarães Rosa que eu tô lendo, mas depois de ontem eu mudei de ideia, cara. Eu vou citar aqui a live do Zeca Pagodinho que ele fez ontem em homenagem ao Dia das Mães, que está disponível no YouTube para quem quiser ver. Por quê? Primeiro, o cara conseguiu ter 2 vezes mais audiência do que a live do Roberto Carlos, cara, que para mim já é um fato extraordinário. Depois, o que eu achei mais pitoresco, que eu vi que antes de começar a live, né, ele tinha dado algumas entrevistas falando: não, eu não quero fazer live, eu não quero fazer live. Eu fiquei pensando, porra, mas por que será, né? O cara é tanto artista fazendo live, né? O cara não quer tal. E depois que acabou a live, durou ali, começou 1h da tarde, foi até umas 2h30, né? Depois que acabou a live, aí foram perguntar para ele, porra, mas Zeca, por que você não queria fazer? Falou, cara, eu não posso beber, cara. Ele falou, não podia beber na live. Pô, foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, cara. É o ineditismo. Fiz o show sem poder beber. Ele falou, pô, não tem condições. Então, é isso, cara. É Zeca Pagodinho. Eu já sou fã do Zeca Pagodinho há muito tempo e cada vez sou mais fã dele, cara, porque o cara consegue ser pitoresco mesmo. É o que tem de melhor pra gente, cara. Nessa pandemia maluca que a gente está vivendo, a gente tem que se divertir com essas coisas também. Então fica a minha dica para tá disponível no YouTube para quem não assistiu, quer assistir, tá lá no YouTube a live do Zeca Pagodinho de comemoração ao Dia das Mães. Só para não perder então o gancho aí, dizer o seguinte: juntar essa história de live
cantor e não beber, tem essa história aí do Eduardo Costa que, rapaz, hein? Da onde não se espera que não sai nada mesmo, não? Aqui, pariu. Cris? Cara, minha dica, segunda temporada de Narcos México. Muito Sensacional. boa. Muito boa. Diego Luna, fantástico, cara. E esperando, né? Esperando a próxima, agora a nova temporada de Narcos, que uma hora vai chegar no Brasil. Tomara. Com certeza, com certeza. E uma segunda dica, semana passada a gente disponibilizou a nossa playlist, né? A playlist oficial do podcast Por uma Vida Menos Ordinária, que é Canções para uma Vida Menos Ordinária. Todas as músicas de encerramento, para dar uma alegradinha no happy hour da quarentena aí, que está sendo feito também pelo Zoom, né? Com certeza. Ficou bacana, hein? Ficou bem bacana. Com algumas censuras, né? A minha dica eu já comentei a respeito num outro episódio nosso sobre um programa em especial, mas eu queria hoje deixar a dica, que é uma série que tem na Globoplay, que se chama Dia de Clássico, que é do Daniel Leon, e que ele vai assistir os jogos, né? Então ele faz a matéria assistindo os jogos na torcida. Então, dos programas que eu já vi Corinthians e São Paulo, eu já vi Náutico e Santa Cruz, eu já vi River e Boca, Independente e Racing, na Turquia, o da Turquia, do Galatasaray, é um programa maravilhoso, sensacional. E o Daniel Leon, que é o cara que faz o programa, ele ama futebol, né? E o cara se prepara bem pra cacete, que ele decora os hinos das torcidas, os gritos de guerra. E quando ele vai pra torcida, ele está um torcedor daquele clássico, mas assim, comprometido. Então, olha, eu indico, é uma série, acho que de 2018, né? E não tem muitos episódios, devem ser uns 10 episódios, mas que eu torço para que o Daniel Leon resgate esse projeto, porque é muito, muito, muito legal. Se vocês puderem assistir, Dia de Clássico, Daniel Leon, tá na Globoplay e tá também naquele canal... Ai, cacete, eu não sei. O 444 lá da Sky, que é aquele canal que passa documentários, tudo mais. Ele tá ali na grade. Eu não sei exatamente o dia e o horário, mas ele tá na grade. Mas se for na Globoplay, você tem todos os episódios. Vale muito a pena. Léo, por gentileza, suas considerações finais, antes meu agradecimento. Até coloquei aqui que eu achei um papo leve, gostoso, e que a gente pôde ter uma ideia bem interessante do que está acontecendo aí no Sul, da discrepância que nós temos nesse Brasil continental, e que, infelizmente, a única coisa que nos une são a aberração chamada Jair Bolsonaro. Então, por favor, muito obrigado, suas considerações finais. Vanderlei, o que eu queria dizer, na verdade, é só deixar aqui meu agradecimento. Gostei muito de participar, foi muito legal. Queria agradecer o Cris, o Ju, foi legal mesmo, né? Eu achei que eu tô vendo agora que, sei lá, bateu o quê? 2 horas já? Não vi passar. Não vi passar, foi muito legal. Eu só queria dizer para quem está ouvindo aí, quem vai ouvir essas 2 horas de conversa, gente, vamos se ajudar mais, olhar um pouquinho mais para quem está do nosso lado, olhar para o próximo, tentar se colocar no lugar das pessoas, para a gente tentar construir um mundo novo, né? Tem gente falando, quando voltar ao normal, não tem mais normal. Aquilo que a gente viveu
se estão pensando que aquilo é normal, que a gente vai voltar para aquilo, não vai. Então, que já que é pra gente mudar, que a gente mude para melhor. E vamos junto. Valeu, cara. Muito obrigado. Valeu, Cris. Valeu, Ju. E a nossa música aqui. Vocês querem falar tchau aí pro Léo também? Peraí, que eu tô atropelando. Tranquilo, só deixar um abraço pro Lê. Falar para você, Lê, que quando assim que der, volta aqui para São Paulo, para a gente poder tomar uma, nem que for a uma distância ali de 3, 4 metros, a gente vai conseguir tomar uma junto. Demorou. Logo mais a gente tá aí, cara. As coisas, nada é tão terrível que dure o resto da vida. Com a gente tem um mundão mais. ainda, a gente tem um tempão pela frente para curtir junto aí, poder tomar uma. Valeu, Lê, até mais. Valeu, meu querido. Falou, gente. Obrigado, é um prazer te conhecer. E quando você vier para cá, junta com a gente aí também, que a gente vamos tentar juntar todos os convidados aí. Quem sabe a gente não vai dar uma desopilada geral mesmo na hora que a gente puder. Eu tô dentro. É só convidar, Cris. Olha, e a nossa música que sobe para cair a nossa cortina aqui, para descer a nossa cortina, vai ser com Roberta Sá, que eu vou dizer uma coisa, hein? Não precisava ser tão linda para ser tão talentosa, viu? Me erra. Marrento, beiçudo, bundudo, cheiroso, esguio escuro, me erra fazendo favor, me erra, me erra.